Hoje eu vou te explicar como não deixar milhões de reais na mesa do teu escritório de advocacia quando a gente fala aí sobre Instagram, pessoal ou profissional. É o seguinte, você pode até optar por deixar o seu perfil do Instagram pessoal, mas você precisa saber que isso provavelmente está drenando alguns milhões de reais aí para o teu escritório. Gente, nos dias de hoje, o Instagram ele não é apenas uma plataforma para compartilhar ali fotos e momentos pessoais. Ele se tornou uma ferramenta poderosa para profissionais de todas as áreas, incluindo a nossa, a advocacia. Então, muitas pessoas elas procuram advogados, serviços jurídicos diretamente no Instagram. E ter um perfil bem estruturado pode ser a chave para você conseguir atrair novos clientes e construir uma presença online e forte. Acontece que provavelmente você não faz nem ideia de como transformar o seu Instagram em um Instagram profissional. Sinceramente, não tem nada a ver com colocar logo do escritório ali na foto do perfil e contratar uma agência para fazer 3 posts por semana. Se você quer saber como otimizar o seu perfil para se destacar e engajar teu público, você fica comigo até o final desse vídeo. Vamos falar então da foto de perfil. Gente, a primeira impressão é a que fica. A gente vai começar aqui pela foto de perfil, que é o primeiro ponto de atenção quando algum potencial cliente chega no teu Instagram, certo? Vamos lá, a orientação para essa foto é muito simples. Você vai escolher uma imagem clara e nítida, que mostre bem o seu rosto e que não esteja em um momento de descontração. Você pode estar sorrindo, pode, claro, isso mostra acessibilidade, mas de preferência que seja clara, nítida e que mostre muito mais profissionalismo, gere credibilidade, autoridade, mesmo que esteja sorrindo. Você tem que lembrar o seguinte, tem que estar bem vestida, né, com roupas que transmitam ali seriedade e profissionalismo. Afinal de contas, a gente está falando de advocacia. Eu não estou te falando aqui para você ter um perfil engessado, mas você tem que pensar que aquela foto é o primeiro impacto. Então, ela tem que impactar positivamente. É por isso que eu sempre falo, existem 2 tipos de perfis. Existe o perfil relacional e o perfil de resultado. O perfil relacional é esse, do advogado com o cliente. Então, não tem problema a sua foto, você está ali sorrindo, né, mostrando acessibilidade, convidando a pessoa a ficar no seu perfil. Agora, o de resultado ele é diferente. É de um advogado para um advogado. Por exemplo, se você é infoprodutor, normalmente essa foto ela tem que mostrar mais autoridade. E aí, quanto menos descontração, melhor. Percebam a diferença. Se você olhar para a minha foto hoje, você vai ver que eu sigo exatamente esses 2 pontos. É uma simples mudança, mas que você pode fazer ainda hoje. Então, não espera. Já procura a melhor foto que você tiver. Não cai na bobagem de dizer, eu só vou mudar a foto quando eu fizer um ensaio profissional. Não faz isso. Pega a melhor foto que você tiver hoje, com base aqui nas orientações, e já muda. Depois você vai aprimorando, depois você vai melhorando. Depois disso, vem a bio. A biografia do Instagram é aquele texto que fica logo abaixo da sua foto e que muita gente não usa de forma estratégica. E aquele texto ali é muito importante, tá? Pode ser o que vai fazer a pessoa ficar ou sair do teu perfil. E a primeira coisa que ela precisa ver na sua bio é utilidade. E esse texto ele é pequeno e limitado. Mas é ele que vai trazer a clareza para o teu potencial cliente. Ele vai servir para mostrar o que exatamente você faz e como é possível entrar em contato com você. Estão conseguindo perceber a estratégia, a intencionalidade? Tem muita gente que escreve coisas muito aleatórias ali. Desculpa, mas ninguém quer saber com quem você é casado, quem é o seu filho. Isso você pode mostrar no feed. Ali é uma conexão que você precisa criar com o seu potencial cliente para que ele veja utilidade, ou seja, o que essa pessoa pode me ajudar? E nisso você precisa também ter um link para o contato, onde o potencial cliente ele pode falar com você. Lá no Instagram você consegue colocar e-mail, você consegue colocar o celular, de preferência do seu escritório, né, se for para cliente ali. Você consegue colocar o endereço do teu escritório. Então dá para você colocar bastante possibilidades de contato. Eu estou falando dele olhar
ele sentir aquela credibilidade, aquela confiança naquela foto, ele olhar na bio, ele ver utilidade e dizer ele podem me ajudar. E aí sim, clicar no contato. Acontece de primeira. Só que se você não colocar contato nenhum, se a sua bio for péssima, se a sua foto não passar esses elementos que eu acabei de citar aqui, isso não vai acontecer. A conexão não vai rolar. E aqui eu trouxe 2 exemplos, o meu mesmo e o exemplo de uma das minhas alunas aí, para vocês terem uma ideia. E aí você precisa ver aqui, ó. Você percebe como é que fica organizado e fácil de entender? É legal porque esses 2 exemplos aqui são para públicos diferentes. No caso da minha aluna aqui, a persona dela é o cliente final. O meu, a persona, são advogados. E aí fica mais claro. Não tem aquela sensação de será mesmo que eu estou no perfil certo? Então, por isso que você já precisa deixar claro para você atrair as pessoas certas para o seu perfil. E agora eu quero falar um pouco sobre conteúdo, porque não adianta ter uma foto incrível, maravilhosa, de blazer, com aquela pose de autoridade. Não adianta ter uma bio incrível, super útil, e o conteúdo ser, não adianta. Então é um conjunto de elementos. Por isso que eu falei para você, com esse vídeo aqui você vai sair daqui aplicando tudo isso hoje ainda e vendo já uma transformação no seu perfil. Aqui é onde você precisa ter o maior cuidado e atenção. Sabe por quê? Porque o conteúdo, ele define a audiência. Então é o que você posta que atrai. Tem gente que fala, poxa, eu tô atraindo o que eu não gostaria. É o seu conteúdo que está definindo. Então você precisa modelar esse conteúdo. Você precisa tratar ele com mais intencionalidade e estratégia. Primeiro, ninguém vai te impedir de postar as fotos com o teu filho, com a tua família, desde que você entenda que tem clientes ali para você. Isso pode ser absolutamente estratégico. Hoje, eu sempre digo que não tem como dissociar a Valéria advogada da Valéria mãe, da Valéria esposa, da Valéria filha. As pessoas, elas têm a curiosidade de saber e, além de curiosidade, isso gera uma conexão muito grande. Então, até postar a foto dos filhos tem que ser de forma estratégica e intencional. Obviamente, verdadeira, genuína, mas intencional. Então, você vai poder fazer isso e o ideal hoje é você ter um perfil profissional/pessoal. Mas, óbvio, com moderação. Existem coisas ali que você não vai precisar, você não vai conseguir postar e com que isso não diminua a tua credibilidade. Sabendo que tem clientes, na minha opinião, não vale foto de biquíni, foto de bebedeira no fim de semana. Você tem que ter postura para que o cliente confie em você. Não é que você não possa fazer, entenda. Advogado tem vida, sim, mas ninguém ali está interessado na tua bebedeira, na tua foto de biquíni. E há controvérsias, tá? Existem, essa é uma opinião que funciona, né, para mim, é a que eu defendo. Acho que você consegue se mostrar absolutamente interessante sem tirar sua credibilidade. Isso quando eu falo para um perfil com persona cliente final. Pensa na tua área, previdenciário, família, trabalhista. Como é que isso vai soar para o cliente? Imagina você lá, né, postando a foto da bebedeira, do biquíni, na praia e tal, e você ficou devendo algo para o cliente, no sentido de, né, entregar um andamento processual ou alguma outra questão que você tenha alinhado com ele. Primeira coisa que ele vai fazer, doutor, cadê? Né? Então, toma bastante cuidado. O que você faz no final de semana não precisa ser colocado no Instagram, ou pode até ser colocado, mas de uma forma intencional e estratégica também. Outro ponto importante é que você não precisa fazer várias postagens todos os dias. O importante aqui é manter uma frequência mínima para se manter ativa nas redes e aparecer mais vezes para os seus seguidores. Valéria, é melhor qualidade ou quantidade? Eu sempre falo o seguinte, eu defendo primeiro a quantidade. Porque é a quantidade que vai trazer qualidade. Então, você vai ficando melhor naquilo que você faz mais vezes. Eu vou postar só uma vez por semana porque eu prefiro a qualidade. Não. É só se você já tiver muito bom, se você já tiver um número de seguidores legal, se você já tiver construído a sua autoridade. Se não, você vai ter que ralar sim. Você vai ter que postar mais vezes. E depois você vai sendo mais estratégico, você consegue testar o que deu certo, o que não deu certo. Gente, conteúdo é muito teste. Não tem uma receita de bolo. Não tem. Dentro da minha área, por exemplo, que é o direito previdenciário, eu tenho vários tipos de clientes.
Então, para eu, né, conversar com um determinado cliente de um determinado tipo de benefício, eu já tenho que mudar a minha forma de falar, a minha postura. Dentro do universo de advogados, eu tenho advogados de todas as fases. Eu tenho advogados iniciantes, eu tenho advogados que já estão estabelecidos. Eu preciso ir modelando o meu conteúdo para alcançar essa persona. Então, dependendo da situação ali, do que você faz, você vai testando, você vai vendo, né, o que vai dando certo. E com o passar do tempo, vai melhorando. Essa qualidade, ela vem. Agora, o que é primordial nessa história? É a constância. É a frequência. Eu prefiro muito mais que você faça menos, mas faça sempre, do que você começar a fazer um monte e parar, que é o que a maioria faz. Então, eu, particularmente, eu sempre recomendo 3 a 4 postagens por semana. De preferência, vídeo. O que eu devo postar, Valéria? Vou passar aqui algumas orientações para vocês. Vamos pensar na persona cliente. Você pode postar como se fosse uma pequena ajuda. Sabe, para aquela sua amiga que sempre ali tem uma coisinha que ela pede para você? Ah, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Então, você vai trazendo aquelas orientações um pouco mais rasas, tá? Mas que ajudam muito a mostrar o quanto você sabe e, o mais importante, o quanto o cliente precisa. Porque a ideia é você melhorar o nível de consciência desse cliente. Aumentar o nível de consciência dele, de que ele tem o problema, de que ele precisa resolver e que, no final das contas, é te contratando que ele vai. Óbvio que você não vai falar isso, lembra do código de ética, mas a gente vai aprendendo a vender sem vender. Então, sabe aquelas perguntas que os parentes fazem, que a tua amiga faz? Pega aquela pergunta, transforma num vídeo, transforma num post ali estático e de uma forma não muito superficial, não, gente. Tem que dar uma entregada também. Você não precisa colocar ali todas as nuances do caso. Não. Você vai e lembra sempre, tá? Ajuda a mostrar o quanto você sabe, ajuda a aumentar o nível de consciência dela para que ela entenda que ela pode ter o direito e aí, então, gera o desejo de entrar em contato contigo e saber mais. Esse é o ponto. Outra coisa que é incrível. Ajuda muito, e muita gente negligencia, muita gente acha, isso é chato. Não, não é chato. Para o cliente não é. Fotos, vídeos de você trabalhando no seu escritório. E aí tem muita gente que fala, mas eu não tenho escritório. Pode ser um home office. Arruma, deixa ali de uma forma interessante. E aí, essas fotos, esses vídeos, eles vão ajudando a trazer o que a gente chama de autoridade. A pessoa vai te ver trabalhando, ela vai ver que você é absolutamente comprometido. Entre outras coisas, você vai trocando uma ideia, né? Isso pode ser tanto no feed quanto nos stories. Então, a gente tem essa dúvida também, né? Mas pode ser tanto no feed quanto nos stories. Foca em sempre gerar o desejo para que o cliente queira te procurar, ele queira saber mais. Então, quando eu faço um vídeo que eu entrego tudo, não tá bom. Porque dependendo, a pessoa ela pode simplesmente ou contratar alguém mais próximo ali ou fazer sozinho, em determinados tipos de áreas, né? Que isso é possível. Quando você entrega pouco, é raso demais. E aí a pessoa olha e fala, poxa, é muito... Não vi a autoridade. Então, é encontrar um equilíbrio. Ah, Valéria, mas como é que eu vou saber? Testando. De acordo com a sua percepção. Então, tem muita gente que fala, não, eu vou tentar um vídeo mais aprofundado. Mas, às vezes, o seu aprofundado é aquele equilibrado que eu quero. Então, vai testando que você vai encontrando esse equilíbrio. E as pessoas, elas vão mostrando o que sim e o que não. E você vai atraindo também as pessoas certas aí com esse conteúdo. Então, olha só, antes de te passar um dos pontos mais importantes desse vídeo, eu quero que você não esqueça aqui de curtir, se inscrever no canal e todas as semanas tem vídeos novos aqui para ajudar você a construir o seu escritório milionário. Você precisa responder as pessoas no seu Instagram? Sim, elas entram em contato por lá. E muitas já entram em contato com a intenção de fechar contrato com você. Ah, mas isso não é verdade. É verdade. O problema é que você não tem hábito de responder. Eu trabalho desde 2017 com advogados. E eu, como mentora de advogados, entro em contato pelo direct deles.
Eles passam uma semana sem me responder. Como que você vai fechar contrato assim? Não tem como. Você precisa também se colocar à disposição para responder essa galera que vai se impactar com o seu conteúdo. E os parentes que não sabiam, os amigos que não sabiam da tua área, eles vão começar a perguntar. E não é porque eles são parentes, eles são amigos, e muitas vezes pessoas desconhecidas mesmo, que você não vai responder, você vai responder. Cria o hábito de ir lá e responder. O Instagram é uma rede social de relacionamento. Então, é importante que você esteja presente, respondendo as perguntas, mostrando os seus bastidores, respondendo directs. Eu gosto muito dessa interação de você, muitas vezes, pegar algum direct sem mostrar a pessoa. Se tiver algum ponto muito pessoal na pergunta, você coloca a tarjinha para não aparecer, então tem que tomar bastante cuidado com isso. Mas é legal você pegar e, às vezes, você levar essa pergunta lá para os stories. E você responde para mais gente. Claro, tem as caixinhas de pergunta também. Quanto mais ferramentas da rede social você usar, melhor. O cliente, ele tá te observando, mas ele não gosta de se expor. Você acaba desistindo porque você acha que o cliente não está te vendo, que o teu conteúdo não está interessante, mas ele tá ali, quase te chamando. É atrair, conectar e vender. Às vezes ele está na conexão e você nem sabe. Você desiste antes dele te chamar para vender. Então, é persistir, é continuar de forma constante, estratégica cada vez mais. Mas você tem que responder às pessoas. Tem gente que tem medo de responder. Não tem que ter medo de responder. Você pode falar no comentário, fulano, vou te chamar no privado para poder te responder. E de lá, você já pode partir para o WhatsApp e muitas vezes para uma videoconferência para fechar contrato. Os seguidores, eles vão confiar mais em você, tá? E você vai se tornar o número 1 na cabeça deles. Essa é que é a ideia. Eu gosto sempre de trazer o seguinte: você precisa tirar essa concepção que você tem de que as pessoas, elas seguem todos os advogados. Tem muita gente que fala, poxa, todo mundo já falou desse tema. Sim, mas o seu cliente, ele segue todo mundo? Não, ele segue você. Então, você tem que levar aquela informação para ele. Esse é um ponto que fazem os advogados desistirem de postar conteúdo. Quem segue muito advogado é você, não é o cliente. Você é a novidade para o cliente. Às vezes, ele é o único advogado do teu perfil. Então, quando você for produzir o conteúdo, produza o conteúdo pensando nisso. Eu posso ser um único advogado que ele tem no perfil. Leva aquele conteúdo, mostra a tua utilidade para ele, planta uma semente ali para que ele consiga perceber, cara, eu tenho esse direito, eu quero saber, eu imagino que eu tenha, eu vou procurar essa advogada para saber. E quando você vai com frequência, com constância, construindo aquilo, você vai se tornando referência para ele. Começa a modular a sua percepção de acordo com o que chega para o cliente e não a sua percepção como advogado. Então, se você seguir todas essas orientações aqui que eu trouxe nesse vídeo, você vai ver que na prática, o teu Instagram, ele pode ser uma verdadeira fonte de clientes. Essa é a realidade de muitas pessoas que estão seguindo essas orientações hoje. Eu tenho alunas da minha mentoria fechando, gente, 80, 100 contratos por mês. É coisa demais, gente. Ah, mas é só com o Instagram? Algumas sim. Elas viralizaram nos Reels. E elas estão aproveitando toda essa demanda para fechar contrato. Elas não estão dormindo no ponto. Elas não estão de conversa fiada, só tirando dúvida. Elas aplicam scripts de atendimento. Elas têm técnicas de negociação. Então, aí elas conseguem, de fato, ter êxito nesse ambiente digital. Então, aplica o que você acabou de aprender e a gente vai, então, se ver aí no próximo vídeo.